Bom dia. Vamos iniciar hoje a explicação de um dos assuntos que a gente está trabalhando no ensino médio na sua turma, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Primeiro que esse conflito ele aconteceu em um período que é no início do século XX, que foi de 1914 até 1918. Só que antes de fato a gente começar a estudar e a entender mais sobre o conflito em si, ou seja, sobre esse período de 4 anos, a gente tem que entender o cenário que estava da Europa antes de fato o conflito estourar. Então eu trouxe esse mapa mental que ele traz bastante informações bem diretas para a gente poder entender, compreender melhor e discutir melhor os motivos da Primeira Guerra. Então, primeiro, as causas. Havia uma disputa muito grande entre as potências europeias, como Inglaterra, França, Alemanha, por colônias que elas tinham em outros continentes, como África e Ásia. Ou seja, essas colônias elas eram territórios que eles tomaram dos continentes africanos e asiáticos, porque eram continentes mais pobres, mais, segundo o pensamento deles, inferiores aos europeus, então eles se achavam nesse direito de tomar esse território. Então, havia uma disputa muito grande entre os países europeus para saber quem ficaria com os melhores territórios. Também havia um sentimento de revanchismo por parte do povo francês contra a Alemanha. Afinal de contas, algum tempo antes, houve uma guerra entre a Alemanha e a França, chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha acabou ganhando e tirou um território muito importante da França, que era um território chamado de Alsácia-Lorena. Então, nesse território, ele era importante tanto para os franceses quanto para os alemães, porque lá tinha reservas de carvão mineral, reservas assim a perder de vista, e que no período em que esse conflito aconteceu, em que essa guerra aconteceu, era o recurso natural mais desejado por qualquer potência europeia por conta da Revolução Francesa. Afinal de contas, era o carvão mineral que ajudava, que fazia com que as máquinas funcionassem, as máquinas a vapor. Então, ter o domínio desse território que naturalmente pertencia à França, mas que a Alemanha tomou e a França nunca superou isso, era algo muito importante. Uma outra questão também que estava acontecendo numa região da Europa chamada Balcãs, era um conflito, na verdade, de etnias. Havia o povo eslavo, que era representado por um país chamado Sérvia, e havia o povo germânico, que era representado pelo Império Austro-Húngaro. E esses dois povos estavam brigando para se manter. O Império Austro-Húngaro queria dominar os eslavos, enquanto os eslavos queriam se unir todos e formar um grande império, chamado de a Grande Sérvia, onde todos os povos eslavos, como Sérvia, Rússia, Ucrânia, iriam se unir e formar esse grande império. Porém, do outro lado, a gente tinha o Império Austro-Húngaro que não queria permitir que isso acontecesse de jeito nenhum. Então, basicamente, esse era o cenário da Europa no início do conflito, tá? Então, o que motivou, de fato, a Primeira Guerra começar, além dessa disputa imperialista, né, que era essa disputa pelas colônias na África e na Ásia, havia também um sentimento nacionalista muito grande, como foi esse exemplo que eu dei agora entre os povos eslavos e os povos germânicos. Também havia, óbvio, o interesse de expandir o seu território, expandir o seu domínio. A Alemanha tinha esse interesse muito grande, como, por exemplo, ela queria ligar Berlim, que é a capital da Alemanha, até Bagdá, lá no Oriente Médio. Então, ela queria tomar já esse território. Então, esse interesse em expandir o domínio também era muito grande, tá? Nesse período também, antes de se iniciar o conflito em si, antes do ano de 1914, foi um período conhecido como Paz Armada, porque foi um período de cerca de uns 10 anos, de 20 a 10 anos, onde não houve nenhum conflito entre os países, um conflito direto, porém, os países estavam o tempo inteiro se prevenindo para um suposto conflito que fosse acontecer. Eles já imaginavam que por conta dessas causas que estavam acontecendo na Europa, um conflito iria acontecer. Então, todos eles ficaram quietos
porém se armando. Então eles investiram muito em armamento bélico, em fabricação de armamento e tudo mais. Então, é um período que a gente chama da história chamado de paz armada. França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Sérvia, Império Austro-Húngaro, todos eles estavam quietos, relativamente quietos, porém, todos estavam ali se armando para caso ocorresse um conflito. No período também dessa paz armada, é que algumas alianças, alguns grupos começaram a ser feitos. Porque se caso esse conflito realmente acontecesse, seria bom você ter aliados ao seu lado, para você não entrar sozinho nessa guerra. Então a gente tem as alianças formadas. A gente tem a primeira, que é a aliança chamada de Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. E quem teve a iniciativa de formar esse grupo foi a Inglaterra, principalmente depois que a França perdeu a guerra lá para a Alemanha, a Guerra Franco-Prussiana. Então a Inglaterra chamou a França junto, deixou bem claro que se caso acontecesse um conflito novamente entre a França e a Alemanha, a Inglaterra ficaria do lado da França. E logo em seguida a Rússia também acaba entrando nesse grupo. E o outro grupo, do outro lado, tinha a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pela Itália, que ficou até 1915, ela só participou da guerra durante um ano, depois ela troca de grupo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, tá? O Império Otomano com menos participação na guerra, mas no início ele se declarou ao lado da Tríplice Aliança. Então esses são os grupos dos países que se formam, isso antes da guerra acontecer, mas foram esses grupos que estiveram lá durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, seguindo para o ano de 1914, que é o ano que de fato começa o conflito, existe um episódio que a gente costuma ligar ele ao grande estopim da guerra, ou seja, ao grande início da guerra, que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. Esse príncipe, ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E então ele foi fazer uma viagem, uma visita a uma cidade de origem eslava, ou seja, uma cidade que era inimiga do império onde ele era o herdeiro, né? Uma cidade chamada Sarajevo, que é a capital da Bósnia. E aí ele foi fazer uma visita e no meio da visita ele acabou sofrendo um atentado de um estudante sérvio que tinha ido lá para Sarajevo para poder protestar contra a visita do príncipe e acabou morrendo. E, na verdade, o Império Austro-Húngaro usou o assassinato dele para poder justificar uma declaração de guerra contra a Sérvia. E aí aqueles grupos que a gente falou anteriormente, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, cada um ficou de um lado. A Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália e o Império Otomano ficaram do lado do Império Austro-Húngaro, enquanto a Inglaterra, a França e a Rússia ficaram do lado da Sérvia, tá? Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, é dividida em fases. A gente tem a primeira fase, que é chamada de Guerra de Movimento, onde basicamente eles tinham que aguardar durante muito tempo para poder invadir territórios, e isso demorava bastante tempo. Era uma guerra que, basicamente, essa primeira fase só durou o primeiro ano da guerra, o ano de 1914, onde não teve muitos conflitos, assim, com muitas baixas, com muitas mortes. Era uma guerra muito demorada. Então, no ano seguinte, em 1915, é que começa a segunda fase da guerra, que é chamada de Guerra das Trincheiras, que são basicamente corredores que eles faziam, buracos dentro da terra, e os soldados ficavam lá dentro esperando conseguir atacar as trincheiras inimigas e assim avançar o território. Não era uma coisa rápida também, eles às vezes demoravam alguns dias para conseguir fazer isso, mas em comparação com a primeira fase, que era a guerra de movimento, ela era muito mais ágil. Então, de 1915 até o final da guerra, em 1914, basicamente a primeira foi definida pela Guerra de Trincheiras, tá? E aí a gente tem, por fim, a fase final, que é a terceira fase, que também é conhecida como Segunda Guerra de Movimento, porque como muitos países já tinham saído dos seus grupos, meio que ficou a Tríplice Entente completamente ali formada, com exceção da Rússia, a Rússia sai da guerra, mas ainda completamente formada e ainda com reforço dos Estados Unidos.
Então, por conta disso, essa terceira fase, a fase final da guerra, voltou a ser uma guerra mais lenta, porque a Tríplice Aliança já tinha perdido muitos membros. A Itália já tinha saído, o Império Austro-Húngaro tinha desistido, o Império Otomano também, basicamente ficou só a Alemanha lá, tentando lutar sozinha. Então a guerra novamente voltou a ser uma guerra mais parada. Então o último ano da guerra, ela também volta a ser a guerra de movimento, tá? Algumas características da Guerra das Trincheiras. Pelos soldados terem que ficar muito tempo lá dentro das trincheiras, o número de morte era muito grande. Não apenas pelo conflito, sendo baleado, sendo atingido, sendo capturado, mas eles ficavam vivendo ali em situações realmente desumanas, com corpos dos soldados ali que tinham morrido apodrecendo naquele lugar. Então muitos acabavam ficando doentes, acabavam se contaminando. Então uma grande parcela das pessoas, dos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, eles não morreram diretamente pelo conflito, mas sim por conta de doenças e das condições precárias em que eles viviam, tá? E tinha a questão também de que acabava demorando um pouco, né? Porque você tinha que conseguir matar todo mundo da trincheira inimiga para conseguir avançar. Então havia pouco avanço, ficavam muito tempo parados ali no mesmo lugar, não tinha muita dominação de território. Então esse era um problema bem complicado nessa guerra. Foi uma guerra muito diferente de outras que aconteceram no passado, então tinha muita coisa que era novidade para eles. Então os próprios países que estavam participando, eles tiveram que aprender muita coisa ali na hora, na ação. Quais foram as consequências da guerra depois do fim dela? Em 1918, quando a Alemanha se vê completamente sozinha na guerra e teve que enfrentar também uma guerra civil, porque a população alemã não estava mais concordando com aquele conflito, queria que a Alemanha saísse de qualquer jeito da guerra, então eles acabam assinando uma carta de rendição e se rendem, né? Então, tecnicamente, a Alemanha acabou perdendo essa primeira guerra. Esses países, principalmente os países da Tríplice Aliança, sofreram muitas consequências, mas principalmente a Alemanha foi o país que mais sofreu essas consequências. Então, por exemplo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano acabaram. Teve a dissolução total desses impérios e a partir desses impérios novos países acabaram surgindo, tá? Então teve uma mudança ali dentro da Europa, dentro do continente europeu, porque antes impérios que tomavam pedaços gigantescos da Europa foram destruídos e novos países surgiram. Teve um saldo total de 10 milhões de mortos nessa guerra, entre soldados e entre civis, tá? É um número gigantesco, mas se a gente comparar com a Segunda Guerra Mundial, é bem desproporcional, na verdade. Mas ainda assim, para início do século XX, foi um número muito grande, tá? Teve o primeiro tratado, um tratado de paz, que foi o Tratado de Versalhes, que a gente vai falar mais um pouquinho detalhadamente dele mais na frente, né? Mas também tem a questão do Tratado de Versalhes, que foi uma das consequências, e esse acordo, o Tratado de Versalhes, vai ser motivo para conflitos futuros na Europa, tá? Sem contar também a grande humilhação pela qual a Alemanha passou, tendo em consideração que ela foi ali uma das primeiras a agitar para que essa guerra acontecesse. Então, a humilhação da Alemanha de ter que assinar um acordo de rendição, ter que se render à Tríplice Entente, toda a humilhação que ela passou foi um sentimento que a Alemanha demorou muito tempo para superar e que também vai ser motivo de conflitos mais para frente na Europa, tá bom? Voltando lá ao ano de 1915 até 1917, a gente tem duas mudanças na guerra. A Itália, ela sai, né, como eu disse, quando eu falei com você sobre os grupos que foram formados, em 1915 a Itália ela sai da Tríplice Entente e ela sai da Tríplice Aliança e ela entra na Tríplice Entente, ou seja, ela troca de grupo. E em 1917 a Rússia sai da guerra, porque lá na Rússia estoura uma guerra civil, uma revolução. E aí o governo é obrigado a retirar as tropas da guerra. E aí no lugar da Rússia, lá na Tríplice Entente, quem entra são os Estados Unidos. E é ele que dá um gás, na verdade, para que o jogo vire e a Tríplice Entente acabe ganhando essa guerra, ok? Então, falando um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes, que foi esse
um primeiro documento assim oficial de guerra, né, onde o país iria sofrer consequências, o principal alvo desse tratado foi a Alemanha. Tá? Esse tratado ele foi idealizado pela Inglaterra e pela França, que eram os países que mais tinham rixa com a Alemanha. Então, a Alemanha ela acabou sofrendo demais com as punições desse tratado, como, por exemplo, ela perdeu territórios que ela tinha conquistado antes, teve que dar esses territórios para a França, para a Inglaterra, para Estados Unidos, para a Rússia, ela teve que abrir mão desses territórios. Teve que pagar uma indenização milionária, que acabou fazendo com que a Alemanha entrasse numa crise econômica terrível, mas ela teve que pagar essa indenização para os países vencedores, tá? Teve que reduzir também, aí na tela eu não coloquei, mas ela teve que reduzir a sua força militar também. Então, foi uma situação assim bem complicada para ela no início, por conta disso, porque era um país muito grande, teve que reduzir a força militar, então ficou bem difícil. E sem contar que essa guerra, o Tratado de Versalhes e toda a humilhação pela qual a Alemanha passou, fez criar um sentimento no povo alemão de revanchismo, ou seja, eles queriam uma revanche dessa Primeira Guerra Mundial. Eles queriam mostrar que a Alemanha tinha condições de ganhar uma guerra, que ela era uma grande potência. Então, todos esses sentimentos, na verdade, todas essas punições da Primeira Guerra Mundial, elas serão o estopim para quando eclodir lá a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estar estudando mais para frente, certo? Então, vou pedir para você dar uma olhada no seu livro sobre a Primeira Guerra Mundial, ele está na parte 2 do segundo ano. Tem algumas atividades, eu não sei se você está com o livro desse ano ou com o livro do ano passado, mas tem algumas atividades lá. E assim que você conseguir fazer, você pode estar pedindo para Ana Paula o meu contato, e aí a gente vai fazendo a correção junto pelo WhatsApp, tudo bem? Então, logo em seguida eu vou estar enviando para você mais alguns conteúdos. Tchauzinho!